boa noite a todos. Eu queria só dizer duas palavrinhas. É que a equipa de evangelização, em novembro do ano passado, começámos a fazer uma atividade, que é a divulgação do livro espírita. Portanto, essa atividade é realizada à sexta-feira, uma vez por mês. Escolhemos um livro adequado à turma. Temos 5 turmas de evangelização. Escolhemos um livro adequado à idade dos evangelizandos. Trabalhamos o livro na turma e depois os evangelizadores e os evangelizandos preparam uma apresentação para divulgarmos aqui a todos vós um livro espírita. Este mês, como é um livro da casa, achámos também por bem apresentá-lo à segunda-feira. Aliás, vamos fazer isso também a partir de agora, também à segunda. Só que à segunda-feira não temos connosco os miúdos, portanto não temos os evangelizandos. Este livro foi preparado, portanto, a ideia foi é o grupo de jovens, são os mais velhos que cá temos, a partir dos 17 anos. É um grupo restrito, é um grupo muito pequenino, mas são muito interessados. E eles escolheram Vidas na Encruzilhada. Eu penso que a maior parte de vocês já o conhecem, e é esse livro que hoje vamos já dar a conhecer-vos. Temos aqui o Zé Pedro e a Julieta que vão apresentar-vos então o livro. Muito obrigada. Vamos começar por apresentar o autor. Arnaldo Carvalhais da Silva Costeira nasceu em Lamego. Reencarnou numa família numerosa, filho de Dona Manuela e Sr. Arnaldo Costeira, coronel do Exército Português, com licenciatura em Ciências Militares. Constituiu família no dia 29 de setembro de 1968 com Dona Teresa Magalhães. Participou como militar em algumas comissões na Guiné-Bissau durante a Guerra Colonial. Teve a oportunidade de vivenciar momentos que o levaram a refletir em alguns aspectos da vida espiritual. Como militar, participou ativamente no 25 de abril de 1974. Foi condecorado pelos serviços prestados. Pai de 5 filhos, reside atualmente em Viseu. Em 1976, participou como convidado numa reunião com espíritas, com a ideia de abrir um centro espírita, oficial e legal, na cidade de Viseu. Em 1978, impulsionou a criação do Jornal Despertar, policopiado, que passou a veicular as atividades associativas e a ser mandado para as instituições espíritas de todo o país. A 6 de maio de 1979, Arnaldo Costeira é eleito presidente da direção da associação, cargo que ainda mantém. Evangelizador na secção da juventude, ao lado da esposa Teresa Costeira, sendo esta a responsável pelo coro infantil e pela parte cultural. Em 1982, ajuda a criar o audacioso projeto Jornal Espírita, que apareceria nas bancas e nas associações de todo o país, com o seu número 0, em novembro de 1983, substituindo o velhinho Despertar, que deixou então de ser publicado. Mantém-se diretor deste projeto desde então até à atualidade. Em 1982 vê aprovado o curso básico de Espiritismo, Caminhar na Verdade, que criou e passou a ser ministrado na Associação aos Trabalhadores. E em 1984 fez a primeira intervenção espírita numa estação televisiva, o Canal 2 da RTP, marco importantíssimo na explosão de interesse que se verificou com a frequência elevadíssima de pessoas interessadas em saber e conhecer a doutrina espírita. Participou posteriormente em outros programas televisivos, cuja participação contribuiu para a dissipação de alguns mitos em torno da doutrina. Foi responsável, durante os anos de 1988 e 1989, pelo programa de rádio Os Mistérios do Oculto,
aos sábados, pelas 14 horas e durante 1 hora, com perguntas e respostas em direto, que concitou grande audiência na cidade de Viseu. Em 1995, propôs desenvolver um processo junto das autoridades estatais, no sentido de conseguir para a Associação o Estatuto de Utilidade Pública, o que viria a ocorrer durante o mês de maio, com a aprovação, por unanimidade da variação, de uma decisão no sentido de considerar a Associação Cultural Espiritualista como entidade de utilidade pública. Em 1996, viu aprovado o curso básico de Espiritismo, apresentado e elaborado por si, que passaria de imediato a ser ministrado aos trabalhadores e, posteriormente, aos frequentadores que se inscrevessem. Em 1998, foi eleito presidente da Federação Espírita Portuguesa, lugar que ocupou até março de 2011. Elaborou um processo jurídico contra o Estado português e a Casa Pia de Lisboa, para que a Federação Espírita Portuguesa pudesse reaver os seus bens móveis e imóveis que lhe foram retirados pelo antigo regime. Representou o país e a Federação em diversos eventos nacionais e internacionais. Durante todos estes anos, divulgou a doutrina em diversos seminários, palestras, conferências, dinamizando encontros doutrinários de juventudes espíritas, convívios da criança espírita. Conseguiu colocar o nome de Allan Kardec numa rua junto à Acheve e conseguiu que o Governo aprovasse esta instituição espírita como instituição particular de solidariedade social. Sempre dinamizou as atividades da Acheve, quer no estudo sistematizado, quer na promoção de cursos básicos e outros, bem como orientando o atendimento fraterno, a fluidoterapia, no esclarecimento da doutrina e o trabalho mediúnico, que são atividades prosseguidas na nossa Casa Espírita. Podemos dizer que conseguiu algumas conquistas. Como presidente da direção da Acheve, já pôde realizar 2 congressos nacionais, com CESPs, ENGES, entre outros encontros de cariz nacional. Incentivou a vinda ao nosso país de palestrantes com Divaldo Pereira Franco e Raul Teixeira, entre outros, dando-nos oportunidade de ficarmos a conhecer um pouco de como se vive o espiritismo no país irmão. Tem sido um porta-voz do movimento espírita, levando a mensagem onde quer que vá. A 30 de abril de 2011, o Núcleo Espírita Rosa dos Ventos de Lessa da Palmeira homenageou-o com o tributo espírita Rosa dos Ventos. A quando da inauguração da Casa da Esperança, no dia 21 de março de 2013, o Sr. Presidente da Câmara de Viseu enalteceu o papel de relevo que o Presidente da nossa Associação tem tido na divulgação da doutrina espírita e nas atividades filantrópicas nas quais participa de forma dedicada. Autor das letras das canções que cantamos durante as palestras de segunda e sexta. Autor das obras de temática espírita, Vidas na Encruzilhada, Labirintos do ódio, da traição e da dor, Vem comigo, Pensamento, Poder mental e mediunidade, e Fernando Pessoa, No vulcão dos preconceitos, doando todos os direitos de autor e dinheiro das vendas à Acheve e ao Centro de Acolhimento de São João de Brito. Passaremos agora então a apresentar o livro. Vidas na Encruzilhada. Cerca de 220 páginas descrevem uma história de grande atualidade. Margarida é uma jovem que pertence a uma família rica e socialmente bem instalada. Menina sonhadora, encontra no seu caminho um jovem carinhoso a quem se entrega, num amor arrebatador que os lança numa aventura dolorosa.
a ingenuidade e o amor resultam em gravidez. Os preconceitos sociais do pai intolerante exigem um aborto, que ela não aceitou e por isso foi expulsa de casa. Começa aí o desenrolar impressionante de uma história real e atual que nos mostra a lei de causa e efeito em sucessivas reencarnações e que envolvem familiares e amigos em acontecimentos que se encadeiam de uma forma surpreendente. É um verdadeiro contributo consolador para todos aqueles que, nas encruzilhadas da vida, se confrontam com a dor, o sofrimento, o desespero e a violência no lar, apresentando os aspectos doutrinários de forma equilibrada. O prefácio desta obra é da autoria do espírito Joana de Ângelis, do qual citamos a parte final. Assim pensando, saudamos neste livro mais um brado em favor das vidas encruzilhadas, perigosas, das decisões humanas, aguardando respeito e oportunidade. O contributo em favor do despertamento das consciências nele contido merece-nos o maior acatamento e consideração, em razão de encontrar-se direcionando às mentes jovens em especial e a todas as outras em geral, alertando-as para o engrandecimento de si mesmas e da sociedade como um todo, dignificando a vida que deve prevalecer acima de qualquer exploração de interesse inconfessável. A Companhia de Arte Espírita Ibris trabalhou o tema desta obra e apresentou a peça no 5º Congresso em Faro, em 2005. Pretendemos divulgar esta obra para que alcance especialmente as pessoas que se encontram na difícil encruzilhada da vida, pois temos a certeza de que estas páginas lhes facultarão a escolha do melhor e mais feliz caminho, que é aquele que favorece a vida. Obrigada pela atenção e colabore. Ofereça aos amigos e familiares este livro espírita e contribua também para o lar de acolhimento. Muito obrigada. Só queria lembrar que o livro está à venda lá em baixo. Tem lá o Sr. Matos, tem lá exemplares se quiserem. Peço desculpa pela minha rouquidão e espero que me faça entender por todos. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado aos outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. São Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério e, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram, uns após o outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou?
Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. São João, capítulo 8, versículos 3 a 11. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar um em outrem aquilo de que nos absolvemos. Antes de profiligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem escusa nunca este último propósito, porquanto, no caso, então, só há maldicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Importa, pois, não se tome em sentido absoluto este princípio: não julgueis se não quiserdes ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Não é possível que Jesus haja proibido se profligue o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo-o feito até em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena noutrem é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima, ao demais, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que, igualmente, ressalta das palavras de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Pela leitura que ouvimos, já todos se aperceberam que vamos falar de uma passagem do Evangelho que nos impressionou também, emociona-nos, mas onde se vai ressaltar a nobreza e o amor de Jesus. Aliás, nem podíamos esperar outra coisa, mas a nobreza e o amor dele. Portanto, todos os ensinamentos do nosso amado Mestre, Jesus, são de uma admirável beleza, são a nobreza do amor e do perdão, da imensa misericórdia divina, nos momentos dificílimos da nossa existência. Há, contudo, passagens que nos tocam tão profundamente que quase não sabemos o porquê. O Sermão do Monte, o encontro majestoso com o doutor da lei, Saulo de Tarso, com a equivocada Magdala, não temos tempo de desenvolver isso, com o centurião romano, com a mulher hemorroíça, as parábolas do samaritano, do filho pródigo, dos talentos e outras passagens. Tudo é amor que ele entregou às multidões que o seguiam e nos entrega diretamente, diariamente, ao nosso coração. Há uma passagem que o Mahatma Gandhi, por exemplo, disse quando ele também se sacrificou, foi morto também por isso, sacrificado, quando ele teve que lutar contra o poder da Inglaterra, com paz. Bastou-lhe ler o Sermão do Monte para se ele encontrar com um ser superior que aceitou plenamente, deixou tudo, dignou-se, deixou tudo completamente
Vestiu-se com uma túnica, apenas deixou a casa, ele fechou, arranjou como uma espécie de digamos assim, um alpendre, uma coisinha assim, para ele ali ter o mínimo de conforto, e foi assim, com pacificação, com amor, que ele venceu realmente, porque a Inglaterra era a soberana nessa altura da parte da Índia. Ocorreu-me por isso trazer para a nossa meditação a cena extraordinária descrita pelos benfeitores amigos, nomeadamente lembrando João, o apóstolo amado, que foi mais tarde o narrador da cena, bem como a veneranda Amélia Rodrigues, um grande espírito, que igualmente com a sua palavra esclarecedora e sábia nos recorda a comovente ocorrência, o encontro com a mulher adúltera. À véspera, ele pernoitara no Monte das Oliveiras, em contacto com a natureza, para buscar a sintonia com Deus, naquele extraordinário silêncio em que mergulhava habitualmente. Buscava sintonia com o Pai Criador. Pela manhã, muito cedo, ele desceu e dirigiu-se ao santuário de Jerusalém. Adentrando-se no templo, tivera nas mãos os chamados sagrados pergaminhos, desenrolou-os, leu a palavra do profeta Elias, interpretou-a para a consolação da multidão que o seguia e, depois, saiu até aos átrios e pórticos que levavam à praça ensolarada, onde chegava primeiro o astro-rei. Foi ali, enquanto ele dialogava com alguns peregrinos, que a cena estúpida deveria acontecer. Narra João que os fariseus vigiavam-no, procurando uma brecha para pôr o divino amigo a perder. Quando, na roda que o escutava, atiraram uma mulher que fora surpreendida em adultério. A humanidade tem sede de vítimas, sempre as encontra porque é fomentadora do caos. A pobre mulher aturdida, as vestes amarrotadas, desgrenhada, o olhar esgazeado, foi atirada ao chão impiedosamente diante do desconhecido. Mas a figura estoica de Jesus impunha respeito. Aquele homem esguio e belo, de 1,72 m, 1,75 m de altura, 65 quilos mais ou menos de peso, aproximadamente. E o olhar, como duas estrelas que fulguravam nas faces maravilhosas, impunham àqueles que o fitavam a magia dominadora da sua presença inolvidável. E por essa razão ele se destacaria na densa multidão, sereno e meigo, qual se fosse uma cana açoitada pelo vento, porém de pé. Naturalmente, diante da mulher que chorava e do estupor que se destacava das pessoas em volta, ele contemplou-a profundamente compungido. Era assim, seria assim, que ele sempre receberia os desventurados, com um misto de misericórdia, de compaixão, de sincera caridade. Fitando-a, ele procurou interrogar os acusadores ainda silenciosos, que, apontando a mulher desolada, não tiveram piedade, exclamaram interrogativamente. Esta mulher foi surpreendida em adultério. A lei de Moisés prescreve lapidação até à morte. À morte da mulher infiel. Ao mesmo tempo, tu ensinas o perdão. E estamos aturdidos sem saber qual a decisão a tomar e qual o roteiro a seguir. Por isso é que se diz que a lei veio por Moisés, o amor veio por Jesus Cristo. Tu que dizes, era aqui um caráter de sofisma. Narram as velhas escrituras que ele pôs de cócoras, talvez para descer à miséria da mulher ultrajada, que estava prostrada no chão. Então o divino amigo, o justo, naquela posição, com um graveto, começou a escrever no solo empoeirado: ladrão.
O homem que estava perto, minado pela curiosidade, aproximou-se quando leu a palavra grafada como ferro em brasa na consciência, fê-lo correr, porque era um desses ladrões disfarçados que se ostentam no poder e guardam o corpo vil em vestes de tecidos caros. Não obstante, é portador de rapina, com presentes na fragilidade das vítimas, às quais usurpa o direito mesmo da vida. E outrem, entusiasmado igualmente pela curiosidade, olhou também, exatamente no momento em que ele escrevia, caluniador, atingindo em cheio aquele coração impiedoso, que se comprazia nas armadilhas da infâmia, atirando ácida covardia moral sobre as consciências que lhe tombavam inocentes nas mãos infelizes. E sucessivamente, à medida de cada um olhava o que ele escrevia, estava exarada a sentença do crime que ele mantinha no íntimo da consciência ultrajada. E foi assim, sem dizer maiores coisas, que ele soltou para os circunstantes e redarguiu: atire a primeira pedra aquele que dentre vós estiver sem pecado. E a voz do silêncio atravessou a amplidão do tempo. E foi desse modo que ele deu conta por fim e estava só, com a mulher aturdida, aflita, porque não compreendera o que lhe havia sido realizado. E como não houvesse ninguém para testemunha, senão João, que seria mais tarde o narrador oficial da cena sublime e dolorosa, como já atrás referimos, o sublime peregrino perguntou à mulher que estava aterrada: mulher, ninguém te condenou? E ela apressadamente respondeu: não, Senhor, ninguém me condenou. Tampouco eu te condeno, porque te amo. Vai em paz, não voltes, porém, a pecar. A mulher deu um grito e desapareceu na praça ensolarada. Mas naquela mesma noite, o mestre repousaria na casa de Lázaro, Maria e Marta, seus afeiçoados amigos, em Betânia, e narra a Amélia Rodrigues e Espírito, como já dissemos, que a mulher que fora rejeitada pelo marido ingrato procurou ter um diálogo com Jesus. Ela jamais ouvira falar dele, antes nem sequer se havia interessado pela mensagem da Boa Nova. Na sua louçania de menina e moça, ludibriada pelos sentimentos mais caros de mulher, ela deixou-se fascinar pelo olhar transparente do meigo Rabi Galileu. Sabia que ele era de Nazaré. A sua indumentária, a cabeleira vasta caída sobre os ombros magros, a misturar-se com a barba abundante que lhe curava o peito magro, ela desejava, com a presença de Lázaro, ter o diálogo com Jesus na pérola de rosas perfumadas. E ao vê-lo naquele silêncio de uma noite estrelada, ela falou-lhe emocionadamente: Rabi, não tenho para onde ir. O esposo ultrajado enxutou-me de casa. Os amigos de outrora mandaram procurar o companheiro que fugira, deixando-me nas malhas da minha própria miséria. Só tu tiveste compaixão de mim. Só a tua palavra se levantou para lourizar a noite do meu desespero e pôr bálsamo na ferida aberta dos meus sentimentos dilacerados. Ouvi dizer que pernoitavas aqui em Betânia. Venho ter contigo, porque desejo pelo menos justificar-me. Acusaram-me. Ninguém me perguntou porque delinqui. Mas a ti eu gostaria de dizer, não as razões que me levaram à loucura, mas pelo menos, Senhor, a dor imensa da minha soledade. O companheiro que me arrastou à praça pública e me arrojou às mãos farisaicas era o homem a quem eu amava e a quem ainda amo. Passadas as alegrias da noite nupcial, ele retornou às noitadas alegres dos bordéis. Deixou-me em casa, mulher escrava, encarregada de cuidar do lar que ele não lograra terminar de construir nos meus
sentimentos. E lentamente desinteressou-se de mim. Apenas fez com que eu vivesse de recordações, evocando as suas promessas de juras ardentes e doces aos meus ouvidos ansiosos, as suas carícias que me enterneciam e obrigou-me a renunciar à possibilidade de ter com ele entretenimento de ternura. Simultaneamente corrompido, ele enchia a nossa casa de amigos para tomarem vinho, amigos que apenas queriam viver as alegrias festivas da nossa mesa farta. Abriu uma porta da tentação. Eu resisti, Senhor. Toda a vez que uma mulher tomba, tem o homem covarde escondido atrás da sua sombra, da sua queda. Eu não caí sozinha. Olhei na praça e no meio dos meus acusadores, não vi o homem que me levou ao adultério. O covarde havia fugido, nem sequer se apresentou para dizer que me amava. À semelhança de uma serpente envenenada, hipnotizou-me por largos dias. Envolveu-me no colar da sua tentação. Eu resisti, até que tombei dominada. No momento, porém, em que me encontrava com ele, não era com ele com quem eu estava. Eu estava com as minhas evocações, com as horas passadas com meu marido no tempo da juventude feliz. Eu estava a viver as suas carícias que não me chegavam mais. Na minha mente, eu envolvia as minhas recordações em toda a vida festiva que havia fruído no primeiro tempo do nosso matrimónio. Foi assim, Senhor. É certo que não há justificativa para o meu delito. Mas desejo somente que tu saibas. Eu sei, minha filha, eu sei. Eu conheço o coração da criatura humana. A paisagem das almas está embutida nos meus sentimentos mais profundos. E porque eu amo as almas sofridas, não desejo que elas me narrem as suas aflições. Eu sou o bom pastor. E este pastor conhece e ama todas as suas ovelhas, uma a uma. Não te surpreendas porque te digo, eu te conheço. Não justifiques o teu erro, porque os erros não têm justificativa. Eu certamente não te condenei, porque te amo. Nem tampouco te absolvi, porque o problema agora é teu. Quando delinquimos, quando dilapidamos a consciência cósmica, assumimos uma responsabilidade perante nós mesmos, perante o Pai Criador. Mas tu não tens só o passado. Nós somos viajantes do futuro. Vai em paz. Reergue-te. Se vier outro lobo em teu caminho, tentando levar-te à armadilha, ama-o. Mas não lhe tomes nas garras infelizes. Se abrirem ciladas no teu caminho difícil agora, medita, ama e segue adiante. Não te esqueças que o nosso é o caminho do amor. E somente pelo amor a criatura humana será reabilitada perante a consciência. Rabi, e para onde irei? Ele relanceou os olhos pela noite estrelada. O manto de veludo negro estava salpicado de diamantes estelares, que oscilavam ao longe, enquanto a brisa perfumada corria nos braços do ar. Desde a natureza, tu era envolvido nas noites misteriosas do amor. As árvores do céu nem tecem nem fiam, mas o Pai lhes concede ninhos para guardarem a prole. As feras têm furnas, as serpentes se agasalham sobre pedras. Tu me perguntas para onde vais? O Filho do Homem não tem uma pedra sequer para reclinar a cabeça. Também tu, vai e ama. Quem ama tem um lar, um santuário, um templo e a oficina. E Deus, que a tudo e a todos provê e prevê, em sua vida, encarregar-se-á de colocar-te um teto de carinho e agasalhar-te no silêncio da consciência pacificada. Porém, ama, serve, passa e não voltes a pecar. A mulher agora, com a alma túmida de felicidade, chorava, sim, de gratidão a Deus, descendo as montanhas da tão pequena Betânia,
que parecia uma pérgola engastada na escordilheira imensa, e desceu ao Vale de Cedron, a caminho de Jerusalém. 10 anos depois, na cidade de Tiro, defronte do mar, em plena festa de cultura e de civilização, uma casa da estrada atendia os desventurados dos caminhos. Ali era um sítio de repouso, uma mansarda de amor. Uma mulher, que oportunamente fora bela, guardando ainda a majestade dos gestos, os traços refinados, que os maus tratos da vida tentaram destourar, havia-se tornado as mãos da esperança. Ergueu com a bondade de outros companheiros do caminho o lar amigo para recolher aqueles que tombavam nas ciladas da vida, querendo acolher na sua casa todos os filhos do Calvário, todos aqueles testemunhados que haviam perdido a direção na imensa rota da salvação. Ninguém lhe sabia o nome, sequer ela falava o idioma local. Adaptou-se, desejava apenas comunicar-se. Resolveram chamá-la o Anjo da Esperança. Ela não disse de onde veio, sabiam na estrangeira, mas havia nela tanta bondade e nobreza que a amaram sem maiores interrogações. Numa noite de Nisan, abril-maio, primavera na região, trouxeram um homem alquebrado, com as carnes dilaceradas abertas por dermatoses cruéis. Delirante das febres do deserto, encontraram-no às portas da cidade de Tiro e, não tendo para onde levar, conduziram-no à casa da esperança. Entregaram-no àquela mulher generosa, que lhe untou as feridas com bálsamo, que lhe pôs ataduras limpas e lhe enxugou o suor do delírio febril da noite e lhe deu caldo quente para atender-lhe a fome. Socorreu dias e noites, até que a lucidez transpareceu no seu olhar sereno e triste. Perdão. Ela lhe falou de Jesus. Ela lhe dizia que é a morte senão a vida, que é a vida senão a morte na terra. Ela conheceu Jesus, que havia sido depositado numa sepultura nova por José de Arimateia, príncipe. Perdão. Que havia aparecido resplandecente a uma antiga meretriz. Foi a Maria de Magdala, quando ela estava já limpa, quando ele tocou, quando ela olhou e ficou completamente também rendida ao meigo olhar do Rabi. E foi ela, portanto, a primeira mulher a ir. João e Pedro também foram, mas ela foi a primeira mulher a correr ao túmulo, e foi ela a quem apareceu primeiro, que todos sabemos isso. Ela falou-lhe da ressurreição da morte à vida e do triunfo da imortalidade. Ele ouviu-a emocionado, pediu-lhe que continuasse a falar dele, do peregrino, do sonhador das estrelas, e depois de dias e noites e dias, comoveu-se particularmente e na primeira oportunidade perguntou-lhe se ela o amava. Ela respondeu: se eu o amo, se eu o amo. Eu encontrei-o um dia na encruzilhada do meu destino e ele me apontou o rumo que tenho seguido até hoje. Também eu, disse o homem, também eu o conheci. Falou estranho. Na encruzilhada do meu destino eu conheci Jesus de Nazaré. Era o Galileu que passeava misericórdia pela cidade de Betsaida, de Cafarnaum, de Nazaré, e no lago de Nazaré limpava as misérias das multidões. Sim, é o suave Rabi Galileu a quem eu me refiro, afirmou ela. Ele, meneando a cabeça, disse: um dia eu tive também a oportunidade de o amar. Tu és feliz, mulher, porque o seguiste. Eu não, no meu orgulho desmedido, larguei a esposa que me amava, para que ele a julgasse, condenando-a pelo delito que eu próprio lhe impus, deixando nas mãos o adultério.
E ele o absolveu. Odiei-o. Achei que ele era fraco e vil. Odiei-o mesmo. Mas os anos ensinaram-me a sorver a taça carregada do licor amargo da experiência. E eu amadureci. Dei conta do amor que tinha a mulher que eu expulsei do meu lar. Eu que já não tinha paz, perdi a razão de viver. Eu saía buscá-la para pedir-lhe perdão, para dizer-lhe que a amava. Nunca mais soube dela. Peregrinei de aldeias a casas, de províncias a cidades. Deixei a minha terra de Israel e cheguei a Tiro. As febres e as feridas que eu trazia dentro da alma rasgaram-me as carnes e sei que vou morrer sem poder dizer-lhe quanto a amo. Eu gostaria que ela soubesse do meu imenso amor, da minha imensa loucura. Gostaria que ela me perdoasse. Eu não era mau, eu era apenas estúpido. Gostaria, mas é tarde demais para mim. A mulher veneranda levou-lhe os braços à cabeça, úmida de suor, como se lhe fora um filho que lhe tornasse ao coração. A antiga adúltera recordou-se daquela manhã de calor, dos olhos de Jesus. Ela certamente lhe perdoou, mas nada disso agora também importa muito, porque já havia passado tanto tempo, tantos anos. Perdoa-te tu mesmo. Não importa. Não é tão importante que os outros nos perdoem ou não. O que é importante é que nos perdoemos a nós próprios, procurando de coração outra oportunidade que o Pai Celestial sempre nos concede para sairmos do ontem e entrarmos em novo amanhecer. É, pois, muito importante que hoje se possa entrar no átrio do novo reino em plenitude de paz. E enquanto as lágrimas profundas colocavam as faces marcadas do homem, amparado pelo anjo da esperança, ele deixou o corpo, libertando-se do fardo da matéria que o havia feito tanto sofrer. Portanto, foi junto dela que ele terminou. Do outro lado, em Jerusalém, aquele outro homem que fora o motivo da tragédia continuou na sua vida de insensatez, a ludibriar corações ingênuos, entregue ao erro contínuo também nos bordéis. E assim continuou. Apenas despertou lentamente quando a sífilis e outros danos lhe transformaram o corpo débil em pústulas terríveis, o que lhe valeu ser rotulado de leproso para ser abandonado. Só que a compaixão de Deus não tem limites, e 15 anos depois ele foi levado inerme à casa do caminho, para que os homens santos que haviam acompanhado o Mestre amado e sublime, seus apóstolos ali, implantaram a casa do caminho, lhe indicassem a estrela luminosa, a estrada luminosa, de modo a que ele viesse a conhecer o homem singular, Jesus de Nazaré. Lembrei-me desta bela passagem do Evangelho e das personagens nela intervenientes e de todos nós, almas adúlteras, que nos equivocamos, porque adulterar é perturbar a verdade, é perturbar a fidelidade, é ferir a ordem, o equilíbrio, e não é apenas na área do matrimónio que se adultera, mas também na informação quando mentimos, adulterando a verdade, quando censuramos, quando criticamos maliciosamente, quando proferimos palavras que prejudicam o próximo. Porém, porque o Espiritismo é a ciência de Deus para consolo da criatura humana, um dia, quando chega o arrependimento, o remorso que queima a consciência culpada, dado que todos somos ovelhas do mesmo pastor, que é Jesus, embora tresmalhadas, mais tarde ou mais cedo, voltamos ao seu redil de amor, porque Ele é todo amor e paz.
Lembro-me ainda, é só um bocadinho mais só, lembro-me ainda de outra mulher, nossa irmã, desencarnada, que no seu precioso depoimento mediúnico transmitiu que havia adulterado os ensinamentos do Mestre, que lhe foram ensinados pela doutrina, portanto, pelo Espiritismo, consolo da criatura humana. Seu depoimento magistral, que vale a pena relatar, foi o seguinte: irmãos amigos, vim à Terra, como todos, com provas para resgatar, para reparar. Jovem ainda, adoeci gravemente. Porém, porque os resultados da medicina terrena em mim não resultavam, alguém me aconselhou a procurar um centro espírita. Ali eu lograria saúde, conhecimento, para poder ir aprendendo a modificar-me para fazer o bem, compreendendo o que era o verdadeiro amor, amar a Deus e ao próximo. E fui. Na realidade, irmãos nas sombras, das trevas, trouxeram os seus depoimentos de dor para receberem a doutrinação santificadora. Portanto, ela era portadora de mediunidade. Eles vieram realmente para ajudar, ele tinha que fazer o trabalho para realmente os irmãos atuarem e ajudarem-na. Realizado este trabalho, foi-me dito pelo diretor desse centro que eu viera igualmente aquinhoada com as faculdades mediúnicas para o abençoado labor da caridade. Conheci abnegados trabalhadores da área espírita. Apesar disso, e depois de ter conhecimento da essência do verdadeiro amor, detive-me apenas no pórtico da mediunidade. Faltam-me o egoísmo, o espírito da abnegação, a cota da compaixão ao meu próximo. Com o casamento, sabendo meu marido que eu possuía tal faculdade, incitava-me a usá-la, mas de uma forma pejorativa, fazendo jus à vaidade e à cobrança da moeda esmagadora dos dotes extraordinários do bem-fazer. E, infelizmente, assim prossegui. Mas há sempre um mas muito significativo na vida de qualquer um de nós: o retorno, o juízo que é a consciência. E com a consciência de veras amargurada, com os remorsos que me queimavam a todo instante, fui parar a lugares onde a inferioridade me causava ainda maiores tormentos. Haviam-me dado tanto, e eu, em vez de dádiva amorosa e abnegada, explorei, roubei, chorei amargamente o meu delito. Mas como a misericórdia divina é infinita, valeu-me a minha Santa Mãe, com as suas orações intercessoras a meu respeito. Ouvi-lhe tanta vez a voz suave e meiga, a indicar-me de novo o caminho reto. Lembrei-me mais uma vez do centro espírita, e então, venerando os amigos, acompanharam-me novamente para meu refazimento, para o novo despertar. Não sei quando tempo durará o meu resgate, mas agora eu desejo voltar de novo para reparar tão grande erro. Eu fui uma foragida da verdade, fui um mau exemplo. Amados irmãos, deixo-vos esta minha pobre mensagem para que abram a vossa alma ao cumprimento fiel do dever, com a maior abnegação, com verdadeiro amor, com grande humildade e com muita gratidão ao nosso Divino Mestre, que é o único caminho que nos leva à redenção. É, portanto, o nosso dever, perante o companheiro que nos parece malfeitor, silenciar e amparar sempre, compadecer e estender os braços para a obra do auxílio. Quase todos os que esmorecem no caminho das próprias obrigações, rendendo-se ao assalto da crueldade e do desespero, sustentaram por tempo enorme, na intimidade do próprio ser, a agoniada tensão da resistência às forças do mal, sucumbindo muitas vezes à míngua de compreensão e de amor. Para todos eles, os nossos irmãos caídos em delinquência, volvamos assim pensamento e ação, tocados de simpatia e de grande amor, recordando Jesus, que não cogita das nossas imperfeições, para sustentar-nos e certos de que também nós, pela extensão das próprias fraquezas,
não conseguimos, em verdade, saber em que obstáculo do caminho os nossos pés ainda poderão tropeçar.